Olá, boa noite. Ele é geólogo e atualmente chefe do Escritório Regional do Departamento Nacional de Produção Mineral em Crato, na região do Cariri. E vem aqui falar da existência e proteção dos fósseis na nossa região. Estou falando do Dr. Arthur Andrade e é com ele com quem vamos conversar hoje aqui no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, hoje conversando aqui com o Dr. Arthur Andrade, ele que é chefe do escritório regional na cidade do Crato, do Departamento Nacional de Proteção Mineral. Dr. Arthur, muito obrigado pela sua presença, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Bom, Leite, muito obrigado pelo convite feito ao DNPM e à minha pessoa, mas estamos aqui na realidade para esclarecer algumas coisas relativas à função do DNPM e o nosso conteúdo paleontológico, que é riquíssimo aqui na Bacia Sedimentar do Araripe, no sul do estado do Ceará. Eu inicialmente, eu gostaria de lhe dizer que sou um dos defensores do DNPM no aspecto de dizer que ele deveria ser mais, eu diria, valorizado, mais visto, pela sociedade caririense. Caririense porque nós estamos a nível regional, mas a nível nacional. E dizer também que a produção do programa Café com Leite tem esse ideal de divulgar, por isso que o nosso convite foi até o DNPM, através da sua pessoa, para que a gente pudesse levar os esclarecimentos às pessoas da principal função do escritório e por que da proteção dos fósseis. E por isso eu queria saber qual é a principal função do escritório aqui na região do Cariri. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de dizer ao nobre Leite, amigo, agora, daqui para frente... Com certeza. Que o DNPM, agora em abril, completou 80 anos. E o DNPM, a nível nacional, ele é o órgão gestor dos bens minerais do Brasil e também é o órgão responsável pela proteção e fiscalização do nosso depósito fossilífero. O nosso escritório, colocado aqui no Crato, ele está desde 1987, 88, veio com uma finalidade maior, exatamente fazer essa fiscalização e essa proteção dos depósitos fossilíferos da nossa região. Por quê? Todos nós sabemos que na nossa região, rica com conteúdo fossilífero, havia, e infelizmente ainda temos que afirmar que há, de uma certa forma, alguma atividade ilícita, em menor escala, mas ainda existe. Então, a nossa função maior aqui é passar para a sociedade, de um modo geral, o que é um conteúdo fossilífero, fazer essa proteção, ir a campo, fiscalizar, proteger, etc. O DNPM, que é o Departamento Nacional de Proteção Mineral e Produção Mineral, né? É um braço do Ministério da Minas e Energia. Minas e Energia, é o Ministério, né? Exatamente. Porque, ligado ao Ministério de Minas e Energia. Então, especificamente da questão mineral. Exatamente. Ligado ao Ministério de Minas e Energia, né? E nós somos o departamento que é uma autarquia hoje, né? E há a possibilidade, e aí estão estudando, a possibilidade do próprio DNPM, como autarquia, passar para uma agência nacional de mineração. Eu acho até que muito bem colocado, né? Merecedor, né? Bom, eu como técnico, é o que o corpo técnico do DNPM quer que seja, luta por isso. Então tem reivindicações, o processo é um pouco mais difícil, porque nós sabemos que por trás de todos esses questionamentos apresentados na proposta da lei de transformar o DNPM de autarquia para uma agência reguladora, tem interesses outros e tem política misturada no meio, então são dificuldades que ao longo do tempo o DNPM vem encontrando para ser transformado na agência. Esse ano nós não acreditamos que esse órgão, essa autarquia, possa passar para a agência, tendo em vista que nós estamos em período de Copa, ano de eleição, então a coisa já muda inteiramente de figura. Mas me diga uma coisa, então o que são fósseis aos olhos do DNPM? Bem, eu vou primeiro dar uma definição de que é um fóssil. O fóssil, na realidade, pode ser
um fragmento de um osso de um animal, pode ser o próprio animal por inteiro, pode ser fragmentos de vegetais, pode ser a atividade física desse animal, o caminhar dele, pode ser também os excrementos utilizados, o nome mais comum seria coprólitos. Então, tudo isso nós chamamos de fósseis. E, na visão do DNPM, ele está lá na Constituição dizendo que isso é um bem da União, e como bem da União, o DNPM, como órgão fiscalizador responsável, tem que dar essa proteção e fazer essa fiscalização. Eu vou pegar um fóssil desse aqui. João, por favor, focaliza aqui. Já nós vamos falar um pouquinho sobre os fósseis que o Dr. Arthur Andrade trouxe aqui, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Isso implica dizer que esse fóssil aqui, essa peça aqui, é da União? Essa peça é da União. Eu encontrei esta peça aqui, hipoteticamente, lá na Serra do Araripe. Eu estava passeando por lá e encontrei. Qual é a minha obrigação, eu diria? Levar para casa? Como cidadão, isso é protegido por lei, é um Decreto-Lei 4.146, de 1942, embora ainda não seja regulamentada. Mas ele tem proteção. Então, o ideal seria encontrar o material fóssil e deixar ou numa universidade, em museus que trabalham na área de paleontologia, ou na nossa região, entregar ao Escritório Regional do Crato. Sob pena de estar cometendo um crime. Sob pena de estar cometendo um crime. Um crime federal. Isso é previsto no Código Penal, artigos 165 e 180. E crime federal, né? E crime federal. Todo achado fóssil deverá ser comunicado ao DNPM, tendo em vista que você pode estar cometendo uma infração. O que é muito comum, aqui às vezes na região do Araripe, é a gente entrar em alguns escritórios de médicos e você aí encontra um fóssil segurando-lo no papel. Nós fizemos há alguns anos uma campanha parecida com aquela Entregue a Sua Arma, e aqui nós fizemos uma campanha no estado do Ceará, principalmente em Fortaleza, Crato, na bacia de um modo geral, nos municípios onde tem a ocorrência do material fóssil. Por incrível que pareça, o pessoal houve uma entrega maior em Fortaleza do que próprio aqui, que nós somos fonte. Somos a fonte, né? Isso implica dizer que, se eu comprar um sítio, uma áreazinha de terra rural ali, onde atinja, mesmo que não atinja, mas eu tenho uma área de terra em determinado local, eu encontrei algum fóssil. Não pertence a você. Não pertence mais a mim, né? Não pertence a você. Porque, na realidade, é o seguinte, quando você fala... própria lei, o subsolo é da União. Então, é uma concessão que a União tira. Se você for explorar um bem mineral, tem todo um processo, tem todo um trâmite para que você possa, na realidade, chegar a explorá-lo. Então, tem que entrar com um processo junto ao DNPM. Dependendo desse bem mineral, você tem um trâmite, o DNPM vai te pedir uma sequência de processos, de pesquisas, tem a questão ambiental, que precisa da anuência dos órgãos ambientais. Então, o solo, a superfície é sua, mas o solo é da União, e você, para explorá-lo, precisa dessa concessão, dessa anuência do Departamento Nacional de Produção Mineral. Tudo com previsão legal na lei, tudo descumprindo isso... A crime federal, né? Isso está previsto em lei. Está previsto, né? Está previsto. Me diga uma coisa, a utilização, vocês têm um controle de quantos fósseis vocês têm lá no escritório de vocês? Bom, boa parte das nossas apreensões são feitas aqui na região, acompanhada da própria Polícia Federal, ou quando vamos ao campo, ou realizado pela própria Polícia Federal. O que ocorre? Esse material é colocado posteriormente no nosso escritório, passa por uma triagem, escolhemos aquilo que pode ser aproveitado em termos de trabalho de pesquisa, né? E posteriormente até as outras instituições podem requerer junto ao DNPM para que esse material
possa fazer parte do seu acervo técnico a fim de desenvolver pesquisa na área de paleontologia. Estamos conversando com o Dr. Arthur Andrade, falando sobre os fósseis na região do Cariri, sobre a sua exploração, os cuidados que você deve ter. Doutor Arthur, existe um número de apreensão assim, significativo? Vou ser mais objetivo. Existe muita circulação sem autorização de fósseis? Olha, na realidade o DNPM não dá autorização para que haja essa circulação. Essa tramitação. Todo o processo tem que ser, por exemplo, só é permitido às universidades, porque trabalham na área de paleontologia, elas não precisam de autorização. Basta que comunique ao DNPM. O controle sobre isso aí, o DNPM não tem. E, assim, se você me perguntar quantos fósseis tem o Museu de Santana ou o Museu do Rio de Janeiro, eu não vou lhe quantificar aqui. Quando o material é apreendido, vai para o próprio DNPM, aí nós temos um controle maior, fazemos uma triagem do que pode ser um fóssil realmente ou fóssil que é maquiado, que a gente sabe que é falso. Que aqui eles têm essa característica. Tem isso também. Tem. Aqui os caras, os famosos pedreiros, no sentido de os que fazem a pedra de peixe, eles têm uma habilidade muito grande de pegar um fóssil, ou duas partes, e fazer um fóssil. E isso tem dado muito... Até isso. E isso tem dado dor de cabeça a pesquisador, porque... Diga-se de passagem que isso aí também é crime, né? Falsificação. Também é falsificação, pirataria, também né? é crime, também é crime. Não deixa de ser crime, porque você está falsificando. Embora poderia ser usado, vamos dizer assim, para o bem, no sentido de como se poderia fazer uma réplica e não pegar duas peças fósseis, uni-las e dizer que você está vendendo como um material de primeira. Esse Brasil tem de A grande realidade é que você falou em números. Esse número diminuiu consideravelmente. Diminuiu, tendo em vista a nossa atuação, a atuação em conjunto. Polícia Federal, Ministério Público, as outras instituições, IBAMA, a própria Universidade Regional do Cariri, introduziu agora que eu digo um pouco mais recente, um curso de paleontologia, e isso tem, na realidade, trazido para a comunidade, de um modo geral, o conhecimento do que é a paleontologia, qual a importância desses fósseis para a nossa região e também qual é a importância dos fósseis para o Brasil, de um modo geral. Diga uma coisa, qual é a área hoje da bacia sedimentar de fósseis? Bom, muito bem. A bacia sedimentar, se a gente pegar os trabalhos existentes, a bacia sedimentar tem aproximadamente entre 9 a 10 mil quilômetros quadrados, abrangendo os estados do Ceará. Alto, né? É grande, embora seja considerado como bacias interiores do Nordeste, como se fosse uma bacia pequena. Mas ela tem aproximadamente de 9 a 10 mil quilômetros quadrados, abrangendo os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. Mas a exploração maior é bem mais no estado do Ceará, porque nós temos, na região de Santana e Nova Olinda, áreas requeridas para a exploração do calcário laminado, para cimento, na fabricação de cimento, e também para pisos e revestimento. Me diga uma coisa, e tudo isso sobre a ação fiscal do... Tudo isso sobre a ação fiscal do Escritório do Crato? Do Escritório do Crato. Quando queremos fazer uma intensificação maior, aí nós chamamos um grupo de Fortaleza, ou paleontólogos também do Rio de Janeiro e de Brasília. Então, aí nós formamos uma equipe e aí fazemos um trabalho de atividade mais intensa na região. Mas nós estamos sempre tendo essa atividade, o escritório regional está sempre no campo. E quantas pessoas você tem lá no Aqui nós temos 2 técnicos. Nós tínhamos 3, um se aposentou, temos 2 técnicos, mas devido à nossa proximidade a Fortaleza, embora seja 580 quilômetros aproximadamente, é fácil, porque se eu requerer hoje a presença de técnicos para dar uma maior intensificação na atividade da retirada do material fóssil, amanhã tem técnico aqui.
Muito bem. Eu digo assim porque a área é muito extensa, né? Para tão pouca gente. Muito extensa. Mas eu costumo dizer o seguinte, você me falou que instalou em 87, 88, é isso? Exatamente. Bom, eu costumo dizer o seguinte, nós não tínhamos, e agora temos. Temos. Né? Nós não tínhamos um aeroporto, agora nós temos. Aí as pessoas reclamam, só fazendo um comparativo aqui, o aeroporto tinha a dificuldade, não tinha uma esteira da chegada. Agora nós temos, precária, mas temos. Temos que reivindicar? Sim, mas nós não tínhamos. E agora nós temos, né? Uma condição melhor, digamos assim. Então, da mesma forma, não tínhamos técnicos, no caso de fiscais, de minerais, dos fósseis. Já temos. Já temos. Então, daí a pouco, vamos fazer um processo, um trabalho, para que a gente possa ter mais, para que possa ter uma visualização melhor, uma fiscalização mais agressiva, para que possa evitar tantos outros problemas que nós vamos conversar daqui a pouquinho no segundo bloco desse programa Café com Leite, porque agora eu vou saborear uma água mineral São Geraldo com o meu amigo Dr. Arthur Andrade, que veio aqui para falar sobre os fósseis, e como ele falou muito sobre os fósseis nesse primeiro bloco, ele ficou com a garganta irritada e vai saborear uma água mineral agora. Mas antes eu quero que você... Eu vou servir aqui primeiro. Essa tá geladinha, viu, doutor? Vamos saborear aqui para refrescar, né, as amígdalas, as cordas vocais e tudo, para que a gente possa continuar esse nosso bate-papo aqui, bem descontraído. Enquanto isso, vamos falar do Laboratório Lamic. Vamos mandar um abraço aqui para meu amigo Ivanilson Júnior, doutora Socorro, e todos que fazem, doutor Leonardo, e todos que fazem a equipe do Laboratório Lamic. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao Laboratório Lamic. Lamic conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. Lamic realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o Lamic com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O Lamic tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço a todos aqueles que fazem o Laboratório Lamic, e agora vou servir ao nosso convidado especial aqui um cafezinho quentinho e saboroso. Obrigado. Cafezinho saboroso aqui, enquanto nós chamamos um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. Arthur Andrade, ele que é chefe do escritório a regional do Crato, do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão do Ministério das Minas e Energia, trazendo essas informações da importância dos fósseis, da sua definitiva proteção, os cuidados que devemos ter. Se você o possui, entregue-o ao escritório, à universidade indicada e faça a sua parte como cidadão, trazendo essa informação importante para você. É o programa Café com Leite, contribuindo com essas informações para você, nosso telespectador. Professor, professor, doutor, geólogo, um homem que de fósseis o homem entende de tudo, né? Obrigado aí pelas qualificações. Olha, existem muitas apreensões aqui no Cariri desses fósseis? Existe, sim. Se nós quisermos fazer um retrocesso, a saída do material fóssil, de primeiro era com maior quantidade. Maior intensidade. Era maior, tanto em número, como também na qualidade. Hoje, nós sabemos, devido ao trabalho do próprio DNPM, trabalho em conjunto com a Polícia Federal, a própria ABIN, as instituições ambientais, IBAMA, ICMBio, a própria universidade tem dado a sua contribuição, o Museu de Santana. Essa questão de quantidade diminuiu consideravelmente. O Ministério Público, nós fizemos aqui no início dos anos 2000, várias audiências nos municípios abrangidos pela bacia sedimentar do Araripe. E teve um efeito excepcional. Muita gente não conhecia
o nosso escritório. Hoje, o escritório é visitado, apesar de não ser um museu, é muito visitado pelas escolas, crianças, vêm pesquisadores de fora também, tem alunos de universidade que vêm desenvolver trabalho na região. Então, hoje há uma consciência no sentido de valorizar o nosso patrimônio fossilífero. Dizer que estancamos a saída de material fóssil seria uma falsidade da minha parte. É porque é impossível, né? É impossível, até porque eu disse, são 10 mil quilômetros quadrados. Mas hoje nós sabemos que esse material sai, o modus operandi são variados, mas sai material com excelente qualidade. Porque às vezes, como eu disse, às vezes uma plaquinha dessa pode sair até no bolso da sua camisa e não ser detectado pelos aparelhos da Polícia Federal ou na hora do embarque, da fiscalização. Então, mas diminuiu consideravelmente, até porque o DNPM fez, depois dos anos 2000, nós fizemos um projeto que é a distribuição de kits didáticos para as escolas públicas e privadas. E isso tem surtido um efeito muito grande, porque nós começamos a mostrar para a sociedade que é da base que a gente vai sedimentar, vai exatamente atingir os nossos objetivos. Por favor, vamos pegar esse fóssil aqui maior. Aqui é o quê? Um peixe, né? É um peixe aqui? Esse é um peixe, conhecido como Aralipa lepidotes, né? É um peixe, eu vou dizer assim, não se encontra com muita facilidade. Então, essa seria uma peça que sairia facilmente da nossa região, para colecionadores, para museus, ou até para pesquisadores. Mas essa foi coletada aqui na região? Esse material que está aqui comigo, todos eles foram coletados na nossa região. Diga uma coisa, eu já vi em algumas empresas, agora recentemente muito pouco, mas a gente via com uma certa frequência. É cinzeiro, servindo de peso, muitas vezes em quadros, assim, posto em parede e tal. Esse material, as empresas ou escritório ou residências, o que deve fazer? Bem, se na realidade se trata de material fóssil, que não seja daquele falsificado. Que não seja falsificado. O pirata, né? Vamos dizer assim, né? Do Paraguai. Do Paraguai. Né? Então, na realidade, a orientação que nós damos é que esse material seja entregue ao DNPM, se não quiser entregar ao DNPM, entregar à universidade, ao Museu de Santana. Já dizia um colega de DNPM, o fóssil tem que estar no museu, para que ele possa servir de material de pesquisa para quem trabalha nessa área. E se eu continuar com ele e não fizer essa ação de devolvê-lo, eu estou cometendo um crime? Você está cometendo um crime e, se por acaso, vamos supor, o seu vizinho lhe denunciar, você corre o risco de pegar... Você faz uma visita, né? Faz uma visita junto com a polícia. É comunicado à Polícia Federal, porque nós não temos poder de polícia, mas é comunicado à Polícia Federal e a Polícia Federal toma as providências legais. Esse aí é um peixe. Esse aqui é o quê? Um vegetal? Esse na realidade é um vegetal que está num calcário laminado. O nome desse vegetal é um Brachyphylla obeso, né? Também encontrado aqui na região. Encontrado na região. Se você me perguntar, geralmente as pessoas perguntam assim, isso saiu da onde? Saiu de Santana ou de Nova Olinda? Todo mundo diz que o material só saiu de Santana ou de Nova Olinda. Na realidade, não é. Sai de vários locais. Infelizmente, como não se tem um controle, às vezes isso é apreensão, e a pessoa não diz de onde tirou. Então, como a atividade maior é em Santana e Nova Olinda, todo mundo diz, foi tirado da região de Santana e Nova Olinda. Mas, na região do Crato tem calcário, na região de Jardim, tem calcário, e esses nódulos, eles se encontram em vários níveis, na região de Araripina, no estado de Pernambuco, na região de Simões, no Piauí. Quer dizer, nós temos uma exposição muito grande de material fóssil, mas todas as vezes que se encontra,
só é reportado dizendo que é Santana de Nova Olinda. Me diga uma coisa, a pergunta anterior eu lhe perguntei, eu já vi em algumas empresas aquele produto. Eu lhe pergunto, se eu possuo este aqui e quero regularizar, tem como regularizar isso oficialmente para que eu use no meu estabelecimento? Não, na realidade não existe essa possibilidade, porque a peça fóssil, como um bem da União, a não ser que você possa ser um pesquisador e regularize a sua coleção. Se você, como pesquisador na área de paleontologia, eu acredito que aí sim há uma possibilidade de regularizar essa situação junto ao DNPM, dizendo que tem um material fóssil, até porque você é um pesquisador ou professor, usa como material didático. Isso é possível sim, acredito que sim. Mas o cidadão comum não deve ter, ele está cometendo um crime, na realidade, passivo de penalidades. Eu digo assim porque na fauna, o IBAMA dá algumas autorizações, né? Mesmo sendo animais silvestres. Há uma diferença. Há uma diferença. Né? E o IBAMA, quando dá, você sabe que tem uma série de critérios. Né? Exatamente, de exigência para que você possa cumprir. No nosso caso aqui, tem que estar, na realidade, no museu ou na instituição que trabalha na área afim, na área de paleontologia. Se você... Existem coleções, na realidade, para ser franco, existem coleções particulares. Agora, há algum tempo, e isso foi, posteriormente, passando para o próprio DNPM, ou então ele se regulariza junto ao DNPM como possuidor desse material. Aí o DNPM tem um controle. E o DNPM, digamos assim, vem a questão dos estudos. Você falou aí nos pesquisadores, nos cientistas, nas universidades, que possuem cursos nessa área e tal. O DNPM autoriza a remoção, não, a utilização desses fósseis para estudos? Sim. Essa autorização do DNPM é mais para quando você sai com material para fora do país. Aqui dentro as instituições têm autonomia. Convênios. Quando você tem convênios com outras instituições, é possível você remeter esse material para qualquer instituição fora do país, claro, com a anuência do DNPM, dos órgãos ambientais. É preciso um certo trâmite. Por exemplo, tem alunos que querem fazer doutorado ou mestrado em instituições nos Estados Unidos, então você precisa legalizar a saída desse material, independente se seja do DNPM ou se seja de outra instituição. Precisa que exista, que esse aluno esteja matriculado nessa instituição. Até porque se ele estiver na posse da universidade, mas ele pertence à União. Mesmo estando na posse, ele pertence à União. Porque, na realidade, eu vou lhe dizer, quando é da União, e o DNPM, através desse programa educativo, ele faz para o órgão privado, ele dá uma permissão. Se o cidadão não quiser posteriormente, ele tem a obrigação de devolver. E a outra, a pública, se eu não me engano, é uma sessão de uso do material, que é um bem da União, para que ele possa ter na sua instituição aquele bem para material como didático ou para desenvolver alguma pesquisa. É possível, muitos paleontólogos dizem que há uma certa dificuldade de se tirar esse material. Mas, às vezes, porque nós somos assim, muito imediatistas. Né? Aí o cara encontra hoje e quer sair amanhã com fóssil. E existem os trâmites que, às vezes, não é possível você hoje, no final da tarde, resolver um problema de chegar... Porque esse aqui tem que passar pela Receita Federal, através da Siscomex, mas tem que chama-se Declaração Simplificada de Exportação. Apresentou todos os documentos necessários, o bem pode sair, você apresenta a carta convite da instituição, apresenta que está matriculada naquela instituição, quem é o seu orientador, apresenta o teu projeto e rapidamente. Eu fiz agora, recentemente, no mês de fevereiro, março, saiu uma juazeirense que foi fazer doutorado nos Estados Unidos e o material dela, que é insetos, abelhas, ela saiu sem nenhuma dificuldade e tudo legal. É só buscar os subsídios legais que com claro, certeza claro. consegue. Infelizmente, e aí, às vezes,
não sei se existe os recursos, eles dizem que tem dispêndio, né? Os recursos demanda tempo. Isso a gente sabe, que às vezes, por exemplo, essa garota, a primeira vez ela tentou levar e não deu certo, porque ela apresentou muito próximo à saída dela. Certo. Então, e outra coisa que nós temos que ver é o seguinte: às vezes as pessoas não querem fazer pelo trâmite legal, porque muita coisa sai de forma ilegal mesmo. Recentemente, para você ter uma ideia, falando de atos ilegais, veio para a nossa região, provocado pelo Ministério Público de São Paulo, uma busca e apreensão de material fóssil em Santana e Nova Olinda. Como o material saía? O material saía aqui com bens minerais da região de Minas, legalizado em tambores de 200 litros. Eles botavam os bens minerais e dentro desses tambores colocavam os fósseis e eles saíam como estivesse legalizado. Então, o modus operandi é diverso. São os mais variados. É difícil você realmente estancar essa atividade. É muito difícil. Até porque a gente sabe que, às vezes, eu gosto de dizer isso, porque, às vezes fere o brilho de alguns pesquisadores, mas, às vezes, nós somos coniventes. Facilita demais. E às vezes até com o silêncio, muitas vezes, torna-se conivente sem querer. Sem querer, exatamente. Às vezes eu fico calado e não digo nada. Até porque é sua obrigação proteger. Você não iria fazer silêncio, né? O silêncio claro. Muitas vezes é uma consequência. Bom, estamos conversando aqui com o doutor Arthur Andrade, falando sobre os fósseis na região do Cariri. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre estudos sobre isso, a necessidade dos paleontólogos, dos cientistas, dos alunos visitarem e estudarem os fósseis na região do Cariri. Vamos falar um pouquinho vamos saborear para poder falarmos da cajuína São Geraldo, que é um mineral, é extraído da terra, a água mineral São Geraldo. Doutor, mais uma água aqui gostosa, autorizada também pelo DNPM. Essa daqui também é autorizada. Tem aqui no rótulo, eu vi. Tem aqui no rótulo, autorizado pelo DNPM, né? Olha aí. Água mineral São Geraldo, essa é nossa, é daqui. Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo. Ela que leva a marca da cajuína São Geraldo e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. Um abraço para meu amigo Júnior, dona Tarsila, lá na Água Mineral São Geraldo. Saborear mais um cafezinho? Vamos. Mais um cafezinho aqui enquanto chamamos um rápido intervalo de apoio cultural. Rapidinho, já nós voltamos, não sai daí. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando aqui com o Dr. Arthur Andrade, chefe do Escritório Regional do Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele que veio aqui trazer as informações sobre fósseis, sobre o estudo dos fósseis, sobre a sua necessidade, dos cuidados que devemos ter. Mas antes eu queria falar de Leite Marcas e Patentes, que apoia também o programa Café com Leite. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Doutor, o escritório regional é muito visitado por estrangeiros que estudam o assunto? Olha, ultimamente nem tanto, mas já teve períodos que nós fomos bem visitados por estrangeiros.
Mas eu lhe confesso que, às vezes, o estrangeiro chega e não realmente faz nenhum comunicado, porque ele sabe que, às vezes, estão irregulares. Então, a gente encontra, às vezes, no campo e é abordado ou por nós do DNPM ou pela própria Polícia Federal, quando em trabalho, e aí pergunta-se qual é a atividade, se for na questão de paleontológica, e se ele estiver reportando material fóssil, ele vai ser preso e aí responder a um processo. Mas o nosso escritório é muito mais visitado hoje por pessoal da nossa região. Alunos, universidades do sul, do estado de Ceará, Pernambuco, muito bem visitado. Inclusive escolas da região do Cariri, aqui de Juazeiro, Crato, Barbalha, acabei de receber hoje, pessoal de Iguatu, sempre buscando, na realidade, conhecimento do que é a bacia, qual é a extensão dessa bacia, qual a importância dos nossos fósseis e por que sai tanto material que, às vezes, é publicado em revistas internacionais, sendo material da nossa região. Então, você recebe também alunos de ensino fundamental? Ensino fundamental, médio, universidades, pesquisadores que vêm. De todo o Brasil. De todo o Brasil. O pessoal da Petrobras sempre aparece por aqui. Vocês têm um controle lá dessas visitas, digamos assim? Nós temos, assinam todo mundo lá, por exemplo, quando é escola, a gente tem um controle, todo mundo assina. Por exemplo, escola com 40 alunos, então pede para que haja... Eles comunicam, às vezes pede para marcar um horário. Né? Geralmente pergunta quantos alunos, porque o nosso espaço é relativamente pequeno, então a gente recebe, divide em 2 grupos e se tem um controle. Então a gente tem uma média aproximadamente por mês de 500, 600 visitantes. Diga uma coisa, tem alguém, por exemplo, eu sou professor e levo a minha equipe lá para fazer um estudo, conhecer, etc. Tal. Lá tem alguém que acompanha, oriente o que é, por quê? Tem. Na realidade, boa parte de quem faz isso sou eu mesmo, né? São poucos técnicos, como eu disse. Era eu, outro colega, ele aposentou-se. E hoje eu faço esse trabalho na área de paleontologia. Quando é na área de mineração, eu tenho uma colega também que se propõe a passar esses dados, esses conhecimentos, essas explicações numa linguagem, às vezes, dependendo do nível de quem está visitando, né? Obviamente, uma linguagem simplificada e, às vezes, um pouco mais complexa quando é alguém que é da área e que entende do assunto. Eu acho que isso aí leva aos alunos, né, um conhecimento muito amplo, né? E eu acho, acima de tudo, que idade ao nível de escolaridade e de idade, acima de tudo, sim, né? Faz com que eles tenham um poder de conscientização maior, né? Esse é um ponto que eu gosto de tocar. E, às vezes, quando eu estou com os alunos, eu sempre pergunto, alguém sabe o que é um fóssil? Geralmente, levantam a mão e dizem, o fóssil é isso. Eles já têm uma ideia. O bom que temos notado é que as escolas abriram um pouco mais o trabalho de campo, vão a campo, nós acompanhamos quando somos solicitados. Então, as escolas abriram um pouco mais as suas portas para ter um conhecimento da paleontologia, porque nós estamos aqui, vamos dizer, sentados, nós temos aos nossos pés um produto que é nosso e que deve ser valorizado. E que está pertinho, você pode ver ali, né? Com certeza. E, às vezes, eu cheguei aqui em 1996, no final do ano de 95, 96, e, às vezes, me espantei porque uma pessoa foi visitar e disse assim, primeira vez que eu estou entrando aqui. Eu digo, não acredito. Ele disse, pois é, a primeira vez que eu estou entrando aqui falou museu, estou entrando aqui nesse museu, como tem peças lindas, eu digo, aproveite, faça divulgação, traga mais alguém. Hoje não, a gente sabe que as escolas estão indo, as universidades vêm, visitam. Pois então, eu vou lhe confessar uma coisa aqui, viu? Olha só, eu resido na região do Cariri, especialmente em Juazeiro, desde o ano 1970.
Eu conhecia o prédio lá onde funciona o escritório. Conhecia sim, porque eu passava na calçada, diga-se de passagem. Tinha curiosidade de entrar e nunca entrei. Muitas entrei recentemente. Fui muito bem atendido pelo segurança que estava lá, pedi permissão e ele disse, fique à vontade, pode conhecer tudo que tinha aqui. Foi onde pedi permissão para conhecer, né? Então, eu acho que muitas pessoas têm a curiosidade, querem, mas intimidam-se, não sei. Porque, como eu também não sei porquê, eu acho que tempo, não sei, mas eu ainda venho aqui. Eu imagino. Pois eu ainda venho aqui, eu ainda venho conhecer isso aqui. O museu, eu conhecia como museu, né? Mas como escritório. Então, eu acho que fica aberto aqui, fica dito aqui através do nosso programa, que aquilo é aberto, é público, pode conhecer, pode estudar, bater um papo, perguntar, não é isso? Aquilo é aberto ao público, não se cobra absolutamente nada. O material, quando é para pesquisador, nós podemos fazer empréstimo para que ele leve essa peça aqui para o Brasil, ou se for para o exterior, dentro daquilo que a legislação permite, é feito um empréstimo. Então, lá, nós estamos abertos ao público. Nós temos uma pequena acervo bibliográfico que também emprestamos. Então, nós somos, vamos dizer assim, uma fonte de informações rica que muita gente acha que não. Às vezes, essa história de você ter o receio de entrar pode ser ou por falta de crença, de que isso aqui é um fóssil, viveu há 110 milhões de anos. Muita gente não acredita, né? Aquela velha... Não, isso é história. Conversa. E outra é o receio de entrar e achar que vai ser cobrado. Né? Não tem absolutamente nada. Nossas portas são abertas de 8 às 12 e de 2 às 6, de segunda a sexta-feira. Esporadicamente, quando combinam com o escritório, nós abrimos de sábado e de domingo para receber turmas que vêm de fora, que só pode fazer uma visita naquele período, o sábado ou domingo. Nós fazemos essas exceções. Olha, o programa Café com Leite vai estar aberto para levar essas informações. Sempre que você tiver, você vai mandar para a gente aqui, porque nós temos uma abrangência aqui em média, 40 municípios aqui na região do Cariri, e com certeza esses municípios que quiserem trazer suas turmas de alunos para estudarem nos finais de semana, né, é só ligar, pedir autorização, conversar, combinar, exatamente. Será aberto, né? Com certeza, eu posso até deixar agora os nossos telefones, aliás, prefixo 88, 3523 4446. Ligou 3523 4446. Vamos colocar aqui nos caracteres aqui para as pessoas verem, ligar lá. Ligou, marcou, durante a semana não tem nenhum problema. Se for para o final de semana, também, se for de uma localidade mais longe, se houver só essa possibilidade, nós abrimos com um imenso prazer para poder passar realmente esse conhecimento. E dou mais uma informação. O DNPM tem um projeto educativo que é a distribuição de kits didáticos, que é exatamente para fornecer às escolas públicas e privadas esse material para que a escola possa, no primeiro momento, mostrar aos seus alunos o que é pelo menos um fóssil e dar algumas características daquele material. E, futuramente, a gente sempre coloca assim, estamos à disposição para não só receber dentro do escritório, mas também na prática de aula de campo. Pode buscar o doutor Arthur para ministrar uma palestra sobre o assunto? Pode buscar, eu faço isso colégio, qualquer colégio, qualquer empresa, pode chamar que eu estou à disposição. Estou lá junto, né? Que maravilha. Então, dentro desse contexto do DNPM, de abrir as portas para os alunos, para os cientistas, pesquisadores, as universidades, existe outro projeto social que atenda a sociedade, de um modo geral? Na maioria, o principal projeto nosso é essa distribuição dos kits didáticos. Dos kits, né? E nos colocando para ir para as escolas, para fazer palestras no sentido de mostrar um pouco mais detalhada, né? Apresentando com PowerPoint, levando o material fóssil para que a garotada possa ver, às vezes,
não necessariamente tocar, porque alguns não podem ser tocados, são sensíveis demais, você tira dados. Então, mas que eles vejam o material, questionem, façam alguma pergunta. Então, esse trabalho nós desenvolvemos aqui na região. E para você ter uma ideia, eu já fui deixar kits, distribuir kits de dados em Barroquinha, na zona norte do estado de Ceará. E lá eles criaram um museu de paleontologia. Que maravilha, né? Você tem ideia. Olha aí. E está disseminando. Eu acho que esse processo de divulgação que eu ainda acho o DNPM muito tímido. Concordo. Muito tímido, muito tímido. Concordo. E isso agrega valor àquelas pessoas que também são tímidas ao adentrá-lo, como eu. Né? Eu estava ali, eu não sei se inseguro, ou indeciso, ou não sei por que não quis entrar. E como eu, muitas pessoas também assim também fazem. tem o mesmo comportamento, acredito. E eu acho que, fica até a título de sugestão, se houver um processo de divulgação mais agressivo para as pessoas, vocês vão ter mais pessoas lá, mais pessoas contribuindo com a proteção dos fósseis. Com certeza. Muitas pessoas, digamos assim, denunciando aqueles que usam de forma indevida. Né? Então, na realidade, é o que nós passamos. Quando estava aberto um processo de associativismo ou de cooperativismo na região de Nova Olinda, para as áreas requeridas para calcário, nós fizemos palestras falando sobre a questão das mineração, todos os trâmites burocráticos, e o pior de tudo, vamos dizer assim, é que dentro desse material nós temos conteúdo fossilífero. Então, a nossa preocupação é que esse material saia, mas que ele não saia com conteúdo fossilífero visível. Porque nós sabemos que numa placa calcária, ou ele pode estar no meio, e com o passar dos anos, ele acaba aparecendo. Então, há um processo de conscientização de toda a comunidade local para que encontrou material fóssil, entrega na mineradora, se for a própria mineradora, entrega no escritório da mineradora, eles entram em contato com a gente, né? Nós temos com eles um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, de encontrou material, e esse material eles mandam entregar ao DNPM. Quando o DNPM não vai a eles. Então, há essa preocupação, sim, porque a partir do momento que você consegue incutir desde do pequeno, esse sentido de educação, de valorização do que nós temos, que eles podem tirar proveito disso, aí sim eu acredito que essa quantidade de fósforo vai diminuir consideravelmente. Nós precisamos, agora um cutucado para todo mundo, no sentido de precisamos valorizar a nossa região, precisamos trazer mais instrumentos, né? Infraestrutura básica, para que nós possamos aqui mesmo desenvolver as nossas pesquisas e não ter que sair com o material para fora a ponto de desenvolver essa pesquisa. Principalmente com a quantidade de cursos e universidades exatamente agora na região, né? Claro, você está vendo, a região desenvolveu assim assustadoramente. A gente pensa assim, quem trabalha só com a área de paleontologia é paleontólogo? Não. Tem paleontólogo que é biólogo, tem paleontólogo médico. Eu tenho um cidadão que é um médico cardiologista em São Paulo. E ele está fazendo um trabalho belíssimo em termos de paleontologia. Ele está fazendo uma comparação, o desenvolvimento do coração. Aí ele botou sobre o coração de pedra ao coração atual dos peixes. Coisa belíssima. Claro que dentro de uma instituição de pesquisa que tem equipamentos que, sabidamente, ninguém vai ter aqui na nossa região. Mas há uma gama muito grande de conhecimento dentro dessa área. E precisamos começar, né? Precisamos, Eu acho que, eu digo assim, você diz assim, o DNPM é um pouco tímido, concordo. Na realidade, quem não aparece, quem não é visto, né? Quem não aparece não é visto, né? Então, o DNPM, às vezes eu digo aos meus superiores, né? Porque eu tenho um determinado limite
de poder, ação, né? De ação. Então, muita coisa depende de fora. Eu não sou ordenador de despesa aqui, eu não posso fazer despesa aqui a meu bel prazer e mandar a conta para o DNPM. Gostaria de ter, mas infelizmente não tenho. Então, às vezes é que eu digo, precisa que o DNPM possa aparecer mais nessas ações. Até em ações, por exemplo, em eventos de paleontologia, eventos de geologia, o DNPM, nós sabemos que os recursos são escassos. Mas é possível, sim, participar, colaborar melhor, até para que o DNPM possa ser visto como órgão de proteção e de fiscalização do departamento dos aspectos paleontológicos do Brasil, de um modo geral. De modo geral, com certeza. Esse passo que estamos dando aqui será o primeiro de muitos que hão de existir à frente do DNPM aqui na região do Cariri, em especial no escritório do Crato. Eu tenho certeza, você pode contar com o nosso programa para que a gente possa divulgar o máximo que nós pudermos. Agradeço. Sem nenhum problema, nós teremos o maior prazer de divulgar o DNPM aqui na região do Cariri para conscientizarmos os nossos telespectadores, a nossa sociedade de um modo geral, das suas responsabilidades acima de tudo. Mas infelizmente hoje nós encerramos aqui, rapaz. Eu fiquei muito feliz com a aula de paleontologia que nós tivemos aqui, sobre o conhecimento que, como eu lhe disse anteriormente, da minha timidez sobre o assunto, né? E agora, com certeza, isso vai fluir com mais intensidade. Eu espero que os nossos telespectadores também. Eu quero agradecer, acima de tudo, sua presença. Essa aula foi maravilhosa e eu tenho certeza que o nosso telespectador vai lhe abraçar e dizer sim. Eu espero que sim. Na realidade, em primeiro lugar, agradecer o convite para que o DNPM, aqui nos seus 80 anos, pudesse, na região do Cariri, dizer alguma coisa da sua função, não só como gestor dos bens minerais, mas também como o órgão que está à frente da fiscalização e da proteção do nosso patrimônio fossilífero. Nós estamos de portas abertas, repetindo mais uma vez, e sempre que, na medida do possível, nós podemos ir à escola, às outras instituições, universidade, empresa que tiver interesse no sentido de trazer os seus funcionários para ir ao campo para saber um pouco da nossa potencialidade em termos de aspectos paleontológicos, nós estamos ao inteiro dispor, dizendo que podemos fazer essa aula de campo, sim. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um abraço.